Olá, bom dia. Está no ar o Tarobá Cidade. Hoje vamos falar sobre os impactos da pandemia na educação de jovens e adultos. Tem o quadro Reinvente e Transforme. Você vai conhecer os benefícios do ozônio para a saúde. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Tarobá Cidade, que está só começando. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina, nós já temos 162 casos confirmados de coronavírus. 101 pessoas já se recuperaram. 153 aguardam resultado de exames. 1.442 casos foram descartados e 18 pessoas morreram na cidade. Você sabia que 52% dos brasileiros não possuem diploma de ensino médio? De acordo com um estudo realizado recentemente, essas pessoas que não conseguiram terminar os estudos têm idade entre 25 e 64 anos. O levantamento também apontou que entre as consequências do abandono escolar estão complicações no mercado de trabalho, menores salários, entre outros quesitos. Para ajudar na conclusão dos níveis da educação básica, o governo federal criou o EJA, que permite que o aluno retome os estudos e os conclua em menos tempo. Porém, agora, com a pandemia, o sistema também foi afetado. E como será que está a situação dos quase 3.300 alunos que fazem parte desse sistema? Para discutir sobre esse e outros assuntos, eu recebo aqui o Thiago Dias, que é diretor do ENFA, e Gisele de Paula Rodrigues, coordenadora pedagógica do Núcleo de Educação de Londrina. Gente, bom dia, é um prazer recebê-los aqui. Obrigada por terem vindo. Queria saber de números de Brasil em relação... Primeiro vamos explicar o que é o EJA e o que é Enseja, para a gente poder entender. Bom dia. Bom dia, Sara. A EJA é a Educação de Jovens e Adultos, né? A modalidade EJA. E o Enseja é um processo de certificação, né? Não necessariamente o estudante ele tem que estar matriculado e cursando a EJA, mas ele pode se inscrever, né? Se ele está fora da escola, ele deixou de frequentar por um determinado período. Então, ele se inscreve nesse processo, né, no período da inscrição, faz a prova e tem a possibilidade de concluir a etapa para a qual ele se inscreveu. Então, para concluir o fundamental, para concluir o médio. Por meio dessa prova, né? Às vezes também os estudantes não conseguem concluir todas as disciplinas. Aí eles encontram na EJA novamente uma possibilidade de cursar as disciplinas que não conseguiram concluir, por exemplo, pelo processo do Enseja. E nós temos números relacionados à Londrina que a gente consegue falar? Qual que é a realidade desses jovens e adultos? Então, hoje o Núcleo Regional de Educação de Londrina, ele não atende só a cidade de Londrina, né? Ele atende 19 municípios. Uma região grande. Então, nós temos, por exemplo, 6 CBJs. Temos em Londrina, mas nós também temos em Florestópolis, temos em Cambé. Então, temos outras cidades e temos também escolas regulares que atendem turmas de EJA, que a gente chama as APEDs, né? Turmas presenciais? Turmas presenciais. Então, se a gente pensar no número de matrículas, assim, todo o núcleo de Londrina são mais de 5.000 alunos matriculados hoje. 5.000 alunos matriculados? 5.000. Thiago Dias, você como diretor do ENFA, como que a gente pode falar em relação ao Brasil? Tem muito aluno idoso, adulto, nessa questão da educação de jovens e adultos que está buscando uma melhoria, essa formação para uma melhor inserção no mercado de trabalho, para um trabalho melhor? Bom dia. Bom dia. Tem sim, Sara. Esse para mim é o maior desafio da educação brasileira, né? Como você lembrou bem, 52% dos brasileiros. É muita coisa, né? É muita gente. Eu não sabia que era tudo isso, gente. É impressionante esses dados. Nós estamos falando de 71 milhões de brasileiros que estão no mercado de trabalho, mas acabaram saindo da escola, né? Por algum motivo, por N motivos. E tanto o EJA como o Enseja vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, que é acolher essas pessoas e fazer com que elas consigam superar essa etapa, né, tão importante da vida. O Enseja vem crescendo muito, né? O Enseja, ele retornou em 2017. O Enseja é uma prova antiga, é uma prova que começou em 2002. Nossa! No Paraná, interessante. Foi uma parceria que o Instituto Federal do Paraná fez com o MEC e lançou o Enseja. E ele ficou acontecendo no Japão
para certificar as famílias de brasileiros que estavam lá no Japão. Exatamente. Mas essa prova foi ganhando muita relevância. Em 2009, o Enem começou a certificar o ensino médio. Só que o Enem não era uma prova adequada para isso, porque o Enem é para quem quer o ensino superior. Mas em 2017 ele voltou e o ano passado nós atingimos a marca de quase 3 milhões de inscritos. Então ele deu uma vazão muito grande para essas pessoas que querem terminar o ensino médio e às vezes não tem o tempo de voltar para um EJA, de frequentar a aula todos os dias, né? Que com certeza pedagogicamente é o melhor projeto, acho que a gente não discute isso, mas muitas pessoas não têm tempo para isso. E a prova de certificação e o Enseja, ele vem para resolver algo um pouquinho mais rápido, né? Pro autodidata, para esses alunos que conseguem estudar em casa e fazer essa prova. Agora vamos falar um pouquinho desse ano, né, Sara? Esse ano ainda nós não temos o edital. A prova acontece historicamente em agosto. Está prevista para agosto? Tem data? Não está prevista ainda. Deveria acontecer, conforme o histórico. Exatamente. Nós temos o Alexandre Lopes, que é o presidente do INEP, quanto o Abraham, que é o nosso ministro, eles têm falado que a prova vai acontecer. Então, até agora, vai acontecer Enem e vai acontecer Enseja. O Enem, as inscrições estão abertas e a prova está marcada para novembro. O Enseja ainda nós não temos essa data. Nós prevemos quase 3 milhões e meio de inscritos esse ano. De todos esses 52% dos brasileiros... Quantos inscritos? 3 milhões e meio. Uau! Né? São muita gente. Muita gente aguardando a oportunidade. E uma das coisas que mais impactam, né, Sara, com relação à conclusão do ensino médio é a empregabilidade. Hoje faz muita diferença, né, no mercado de trabalho as pessoas que têm o certificado ensino médio para aquelas que não têm. Então, quando a gente fala de renda e de salário, né, dos brasileiros, o maior impacto é o nível de escolaridade. Então, essas pessoas infelizmente estão sofrendo hoje. Eu acredito que não, mas caso não tenha, infelizmente será um impacto muito grande, não só na vida dessas pessoas, mas da economia como um todo. As aulas do EJA, então, não estão acontecendo ou estão acontecendo virtualmente? Como é que tem sido? Elas estão acontecendo, né? A EJA, no estado do Paraná, ela está acompanhando o processo das turmas regulares. É um pouquinho atrasado, né? Por conta aí desse isolamento ter pego todo mundo de surpresa, né? A secretaria, em parceria com a Google, montando as salas de aula no Classroom. Então, a gente tem trabalhado em várias frentes de atuação, né? Basicamente o Classroom, a programação na televisão, que também é para atender esse público. Em especial para os alunos da EJA, as aulas ficam gravadas no YouTube, porque eles não têm toda a disponibilidade que só um estudante, que um aluno que é só estudante tem. E temos também, para casos assim muito pontuais, o envio de atividades impressas. Então, as turmas da EJA, elas foram montadas, os professores estão se capacitando, porque é novo para professor também, né? Então, se adequar a essa atividade virtual, né? Entrar no Classroom, orientar o estudante. Então, tá acontecendo. Os CBJAs, em especial aqui, eles estão num processo, assim, de auxiliar os estudantes, como baixar o aplicativo, porque às vezes a gente pensa que é muito prático, né? Muito óbvio, mas precisa ensinar a baixar o aplicativo. A secretaria está disponibilizando esse aplicativo Aula Paraná para garantir aos estudantes a isenção de dados, né? Que é um problema. Então ele acessa o Classroom pelo aplicativo e lá ele vai encontrar aulas, orientações dos professores. Mas para a EJA é um desafio bem grande, né? Porque com toda essa situação econômica, né, que o país, o mundo está vivendo, muitos estudantes acabaram nesse período arrumando um trabalho, mesmo que temporário. Então vai dificultando essa organização com os estudos. E a gente tem pensado estratégias. Nosso desafio enquanto núcleo, enquanto escola, né, enquanto secretaria, é pensar estratégias para atingir esse público tão específico.
Eu acho que tanto no público quanto no privado, no particular, trabalhar com educação é uma missão, não é fácil, né? Eu sou filha de professores, sou professora também, sou docente universitária e eu sei que tá todo mundo se adaptando, se reinventando. Não é fácil, eu falo pra eles, falei, como eu queria estar aí com vocês, mas a gente tá se adaptando e a gente consegue também, de uma forma ou de outra, a gente dá um jeitinho. Agora, eu acho que educação é uma missão e acho que é algo tão bonito, importante de se fazer, tanto no público quanto no privado. E eu sei que tem muita gente aí agora, nesse caso, você falou que agosto talvez seja essa prova, tem muita gente na expectativa. Lá no ENFA, quantos alunos você acha que estão aí nessa expectativa para fazer essa prova? Sara, a gente vinha com quase 4 mil alunos presenciais, não só Londrina como em outras cidades. E eu vejo, a Gisele pode compartilhar também, que um dos principais desafios do alunado nosso, eu acredito assim, a tecnologia, ela avançou muito. Então hoje, né, praticamente todas as pessoas têm um smartphone, conseguem assistir um canal do YouTube. O desafio na prática que nós vemos, Sara, é que às vezes em casa a pessoa não tem um ambiente. Então, quando você sai da sua casa e você vai para uma sala de aula, você tem as suas 3 horas. A ambientação, né? É isso você mesmo. Você tá ali, você entendeu? É para aquilo, né? É para você tá aquilo, focado, né? Agora em casa, às vezes nem sempre você consegue. Cachorro latindo, criança correndo, mamãe. É difícil. Esposo, marido, não filhos, vizinho, cunhado. Não é fácil. Então, às vezes, algumas famílias têm mais dificuldade de se organizar em relação a isso. Então, a gente sempre pede para os alunos falar, gente, me ajuda, me dá uma hora de tranquilidade, deixa eu me fechar aqui no quarto, né? Mas eu acho que, de certa forma, a gente vai aprendendo a fazer isso. Então, hoje a gente tem 4 mil alunos afastados da sala de aula. Sim. A gente, de certa forma, não sofreu tanto porque nós sempre tivemos transmissões de aulas EAD. Né? Então, nós fizemos uma migração. Mas os alunos sentem mais porque uma vez por semana eles vão até a aula. E é essa uma vez por semana que eles estão sentindo falta hoje. Mas assim, Sara, o grande impacto que eu vejo do Enseja é Brasil, né? Nós estamos falando de 3,5 milhões de brasileiros aguardando essa prova, a inserção deles no mercado de trabalho, porque nós falamos como que isso impacta. Então a gente espera que os governadores, né, enfim, uma ação conjunta consiga retornar o mais rápido possível às atividades, mantendo a segurança de todos. Estamos torcendo para isso. Tiago Dias, diretor do ENFA, foi um prazer recebê-lo, muito obrigada. Gisele de Paula Rodrigues, coordenadora pedagógica do Núcleo de Educação de Londrina, obrigada, foi um prazer recebê-la. As portas estão abertas para vocês voltarem. Vamos voltar a falar de educação. A gente também aqui, como jornalista, também tem esse papel de não só informar, mas formar também. Acho que é muito importante a gente falar sobre educação aqui. E se você me permite, Sara, um momento... dizer para os nossos estudantes que a escola, ela tá, mesmo que distante, ela tá disponível para auxiliá-los. Sim. Nessa adequação, nesse aprender como acessar, como buscar a escola. Então a gente tem usado muito a expressão para todos, não só para a EJA, assim, que os estudantes não estão em férias. Sim. E para os nossos alunos da EJA também. Então a gente precisa caminhar. A escola está à disposição para contribuir, os profissionais, e a gente precisa dessa organização de acordo com a necessidade de cada um, para que eles voltem a ter esse vínculo com a escola e retomem as atividades, né? Não dá para ficar, previsão talvez agosto, mas não dá para esperar agosto para correr atrás de tudo que ficou parado, né? Tá certo. Eu quem agradeço, obrigada, Sara. foi um prazer recebê-los aqui, Gisele. Igualmente. Obrigada, Tiago. Mesmo com a interdição de parques e áreas de lazer por conta do coronavírus, o público continua frequentando esses locais. O repórter Rafael Sanches traz mais informações. Bom dia, Rafael. Oi, Sara. Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Tarobá Cidade. É isso mesmo, né? Mesmo com essa proibição, o pessoal está se aglomerando nesses lugares, né? Hoje de manhã a nossa equipe foi até o Lago Igapó 2, inclusive, pôde confirmar isso, né? Lembrando que parques e áreas de lazer, como o Lago Igapó, o Zerão, estão fechados aí desde o dia 3 de abril, interditados pela Prefeitura por conta da pandemia de coronavírus. Pessoal, especialmente lá no Lago Igapó, como a nossa equipe pôde ver, sem máscara, caminhando, correndo, passando até bem perto uns dos outros ali nesse espaço, nessa área. A Prefeitura promete intensificar essa fiscalização e uma reportagem completa com tudo que a nossa equipe encontrou hoje pela manhã lá no Lago Igapó.
Você vai conferir daqui a pouquinho no Tarobá Notícias às 11h50, uma reportagem da Luciane Miyazaki. Minha opinião, Rafa, pessoal, se comércio está aberto, se shopping está aberto, por que não abrir os parques e orientar as pessoas a ficarem um pouco mais afastadas por causa da prática de exercícios físicos, que é extremamente saudável, necessário, ainda mais nesse momento. Só uma dica. Eu sei que tem esporte também? É de se avaliar, né, Sara? Acho que tem que ser pensado todos os lados, né? Inclusive, você falou de comércio, shoppings abertos, tem a parte da saúde também. Eu acho que deve ser um equilíbrio para que todo mundo não se previna contra o coronavírus. Mas com saúde. Mas com saúde, exatamente, e não seja prejudicado, né? Sim. Você vai trazer os destaques do esporte também? Opa, daqui a pouquinho no Tarobá Notícia eu trago o esporte também, Sara. A gente vai falar do Londrina Esporte Clube. Tem novidades, tem atletas que tiveram o contrato encerrado, não continuam no clube. Eu conversei com o executivo de futebol, o Germano, tem a palavra dele daqui a pouquinho no Tarobá Notícia. E claro, nessa área, para quem quiser mais esporte também, eu tenho podcast também no Grupo Tarobá de Comunicação, assim como você tem o seu também sobre música. O Chances no Esporte, toda semana com um episódio novo, para quem quiser acompanhar nas plataformas de podcast. Nessa semana tem uma entrevista muito legal com o Bruno Lopes, que é técnico de basquete, Sim. Foi técnico do Londrina Basquete, hoje está lá no Cerrado Brasília e é técnico também da Seleção Brasileira Universitária de Basquete. Está parado por causa da pandemia de coronavírus, Sara. Perfeito, a gente vai ouvir, a gente vai acompanhar. Obrigada, Rafael Sanches, bom dia para você. Valeu, bom dia, Sara. No próximo bloco tem o quadro Reinvente e Transforme. Tem também Rony Marquezak e Carlos Cubo com uma super novidade. Não saia daí, o intervalo é rapidíssimo, eu volto já já.